Olá, igreja. Olá, família. Primeira reunião do ano 2021. Categoria, não é? Nesta altura estamos todos a achar que o ano de 2021 vai ser um espetáculo. Temos no terceiro dia do ano, estamos muito empolgados e é isso que realmente nós temos de estar empolgados, não é? Cada dia é um dia de vitória, cada dia que a gente acorda a respirar e a falar, realmente é algo para estar empolgado. Mas certo é que nós não sabemos como é que vai ser 2021, ok? 2021 não sabemos, tão pouco mesmo que consigamos dar a volta aqui ao Covid, não sabemos se o mundo será o mesmo, se voltará aos moldes antigos. Mas há uma coisa, uma certeza que nós podemos ter, ok? É que o nosso Deus, o plano do nosso Deus é imutável, indestrutível e nele podemos ter toda a firmeza e confiança nas suas promessas. Muito bem. Mas mesmo com as incertezas, não sabendo se volta ou não para os anos anteriores, há uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para cada um de vocês, que é que nós devemos ter uma expectativa muito grande pelo que o nosso Deus pode fazer através de nós, através do seu reino, ok? Neste mundo. Amém? E isso nós devemos estar muito empolgados com isso. Ok? Não devemos ser detidos por nada, nada nos poderá parar e nada pode parar o nosso rei. Amém? Sim? Espetacular. Só consigo ver algumas carinhas, não consigo ver todas, por isso. Mas pelo menos fiquei com. As que estão à minha frente estão empolgadas. Glória a Deus. Esta altura do ano, como eu falei de início, é uma altura em que nós conseguimos. E bem, toda a gente gosta de fazer planos. Eu durante muitos anos recusava a fazer planos. E depois virei cristão e disse, não, cristão é todo o ano e não temos que mudar. Não, mas acho que faz bem, né? Todos nós gostamos de começos, todos nós gostamos de recomeços, todos nós gostamos de parar e pensar que o ano seguinte poderá ser melhor, poderemos fazer diferente. Todos nós gostamos de pensar que vai ser no dia 1 de janeiro que eu vou começar a emagrecer, no 2 que já vai ser mais difícil, no 3 já voltei ao normal. Mas todos nós fazemos planos, mas a reflexão que hoje queremos trazer, deixem-me ver o tempo, ok? A reflexão que hoje nós queremos trazer é desafiar para um 2021 em que possamos ter um objetivo comum. E esse objetivo é a Igreja à Ponte que possa viver com foco e com propósito. Este é literalmente os planos que nós queremos desafiar cada um de vocês a fazer e a juntar-se a nós. Por isso mesmo, vamos lá então desenvolver isto. Vamos a 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27. Diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 24 a 27. E anotem, se tiverem um papel, uma caneta ou algum lugar para anotar, que eu vou dar muitas escrituras, e como são muitas escrituras e são longas, eu não vou perder muito tempo aqui à espera que abram, por isso anotem, ok? Eu vou lê-las. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz o seguinte, Paulo escreveu aos Coríntios, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prémio? Corram de tal modo que alcancem o prémio. Todos que competem nos jogos submetem a um treinamento ou um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra ao ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esta passagem é incrível e gostávamos que servisse de orientação para o arranque, direção do próximo ano, ou seja, deste ano 2021. Estes versículos escritos por Paulo aos Coríntios mostram de uma forma muito clara a importância de ter foco, de estar preparado, de nos esforçarmos a alcançar as coisas que permanecem para sempre. Destes versículos eu gostaria de destacar o seguinte, treinamento rigoroso, coisas que duram para sempre e que não perecem. Correr sem alvo ou lutar como quem esmurra ao ar. Eu adoro esta expressão, esmurra ao ar. Mostra tanto que é andar que nem um tolo. E por fim, esmurrar o corpo e fazer o corpo seu escravo. Igreja, família, irmãos, meus queridos, todos nós sabemos que só existe um caminho, uma só verdade e uma vida. João 14, versículo 6.
Não existe outra forma de viver com Deus se não for através de Jesus Cristo. No entanto, nós temos que fazer escolhas, e é aí que é o problema. E com tantas escolhas que temos nos dias de hoje, ou por tanto sítio por onde nós temos, de opções que temos para fazer, que as escolhas no único caminho, a verdade e a vida, por vezes, ficam muito confusas. Mas nós temos que saber escolher o caminho correto. Esse caminho correto, como falamos, é Cristo na nossa vida. Significa fazermos escolhas de acordo com a sua vontade. Vamos ver aqui uma imagem, espero que consigamos todos ver esta imagem. Estão a ver a imagem? Deixem-me só minimizar aqui. Esta imagem, ok? Esta imagem é uma imagem incrível, ok? O que é que esta imagem está a representar? Esta imagem representa claramente o mundo dos dias de hoje. O poste é o mundo que agarra imensas placas de direção. A pergunta é, que vos gostaria de fazer, no meio de tanta confusão, de tanta oferta, qual é o caminho que vocês, que cada um de nós, deve seguir? Conseguem ver com clareza a direção que Deus quer para a vossa vida? Conseguiremos tomar a decisão correta? Pois é, para que nos consigamos desembaraçar de tantas opções e fazermos a escolha certa, temos que nos lembrar bem do foco. Temos de lembrar bem qual o alvo, para não andarmos a esmurrar o ar, passagem que acabamos de ler. Mas não fica só aí, exige sacrifício. Meus queridos, eu deixem partilhar convosco, durante muito tempo eu li esta passagem e quando chegava a esta parte de esmurrar o corpo também lia, mas nunca me chamou a atenção. Mas nestes últimos dias temos chamado muita atenção. Porque o nosso corpo, nós somos feitos de carne. E a nossa carne vai sempre apontar para os desejos da carne. Mas aqueles que são do Espírito vão apontar para as coisas do Espírito. Por isso nós temos de tomar decisões de acordo com o Espírito. E para viver de acordo com o Espírito nós temos que esmurrar a carne. Quando digo esmurrar a carne, não vamos começar aqui a dilacerar-nos, a bater-nos. Não, temos é que dominar a carne de forma a sujeitá-la a nós e não nós sermos escravos da carne. Exatamente, porque essa é que faz a diferença de quem tem Cristo e de quem não tem Cristo. Quem tem Cristo submete a sua carne realmente à vontade de Cristo. Quem não tem Cristo deixa a sua carne dominar-se a si mesmo. Faz sentido? Sim? Vamos lá ver se eu consigo mudar para a próxima imagem. Aparece a imagem de uma pessoa amputada, certo? Com duas perninhas, boa. Estão a ver esta imagem? Sabem quem é este senhor? Chama-se English. Tornou-se no primeiro amputado, imaginem só, a subir o cume do Monte Everest. É alto, o Everest é muito alto. Ok? Exatamente com aquele equipamento, ele subiu e atingiu o cume do Monte Everest. Sabem o que é que ele disse? Que foi difícil, mas ele chegou lá. E o que é que fez a diferença? Duas coisas: equipamento necessário e atitude e vontade. Deixem-me só parar aqui com a partilha. Já viram bem a imagem? Ó, vamos voltar aqui para a minha carinha para vos ver em condições. Então vamos falar um bocadinho exatamente isto. Estou a falar de caminhos, vários caminhos que existem, sendo que apenas um é o correto. Estamos a falar que para nos desembaraçarmos de tudo o que nos traz ruído, precisamos de ter um equipamento necessário, uma atitude e uma vontade correta. E o equipamento necessário, eu vou dar 3 exemplos de equipamento e não vou explorar muito, porque ao longo dos tempos tenho a certeza que vamos falar muito sobre este equipamento. Vou falar mais e perder mais tempo na atitude e na vontade. Mas, voltando então ao equipamento necessário, temos 3. Primeiro, e anotem aí, por favor, palavra de Deus. Ou seja, conhecer a Bíblia. Para conhecermos o nosso Pai, o nosso Deus, reconhecermos a sua voz, João 10, leiam, capítulo incrível, maravilhoso. Normalmente ficamos ali por causa dele ser um bom pastor, ok? Ficamos por aí, mas é fundamental percebermos da essência do bom pastor, que é não só ele reconhece as ovelhas, mas as ovelhas reconhecem
a sua voz. Para reconhecer a voz de Deus, temos que conhecer a palavra. Nós não podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo, que, by the way, é o segundo equipamento necessário, se não conhecermos a palavra. Porque o Espírito vai falar da palavra, vai nos revelar da palavra, não vai trazer nada fora da palavra. E vai ser a conhecer a palavra que nós vamos conseguir discernir se é do Espírito ou se é da nossa carne. Fazendo publicidade a nós, há uma linha muito fina e ténue entre as nossas emoções e o que é a vontade de Deus. Então, ainda na palavra de Deus, já vamos ao Espírito, Hebreus 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é essencial, e é através da sua palavra que nós o conhecemos, que os nossos motivos, as nossas intenções serão afinadas e eficazmente movidos. Amém? Eu estou tão empolgado, a palavra de Deus realmente é incrível. Segundo equipamento necessário, Espírito Santo. 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, isto não vem contradizer o que eu acabei de dizer da importância da palavra. Vem mostrar que necessitamos do Espírito para que a palavra seja viva e eficaz, para não se tornar religioso, não se tornar letra, para não matar. Acima de tudo, vem mostrar que através do Espírito Santo de Deus viveremos de forma eficaz e no caminho certo. Amém? Está tudo muito... Não? Só um acenarzinho de cabeça, ou não? Boa. Terceiro equipamento, igreja. E este, cada vez mais nos dias que correm, tem que fazer sentido. Porquê? Porque cada vez mais começa a deixar de fazer sentido para muitos. Há alguns que se dizem, se auto-intitulam como cristãos, têm a tendência a começar a fugir da igreja, como se a igreja fosse o mal do mundo. Infelizmente, em alguns casos é, mas a igreja é plano de Deus para o mundo. É plano de Deus para a salvação do mundo. O problema é o que é o nosso conceito de igreja. Se o nosso conceito de igreja for só as paredes ou só os pastores, está tudo errado. Se o nosso conceito de igreja formos nós, sermos só nós, que somos o templo do Espírito Santo, está errado. A igreja é um conjunto de pessoas que são embaixadoras de Cristo. São um conjunto de pessoas que, por onde forem, vão proclamar o nome de Deus. E sim, é preciso uma igreja, é preciso um conjunto de pessoas que se intitulam de família, que estão juntas, que partiram do pão. Atos 2, 42, leiam, é delicioso ver o que aquilo acontecia. Eu quero viver aquilo. Eu quero viver aquilo. Eu desejo, e nós desejamos que a igreja aponte viva aquilo. Okay? E que as igrejas pelo mundo fora também possam ver aquilo. Amém? Então em Hebreus 10, versículo 25 fala: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, estão a ver porque é que tem que ser cada vez mais aproximar-nos deste equipamento de igreja e não afastar-nos? Porquê? Porque é claro, não sabemos quando será o dia e a hora, mas é claro para todos nós que está cada vez mais perto, certo? Acho que sim. Amém, glória a Deus. Cristo veio para unir o povo e não para dividi-lo. O Espírito Santo de Deus traz unidade e não divisão. A igreja, a união da igreja, a comunhão, o partir do pão, o encorajamento, o fortalecimento são essenciais para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Não existe uma placa de Deus a dizer qual é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, não existe Cristo a apontar para um lado que seja só uma pessoa. Ok? E não vale a pena aqui brincar, dizer, Lino, porque há pessoas que vão plantar e vão sozinhas. Mesmo essas, quando vão plantar e vão sozinhas para aquele lugar, é importante que elas tenham alguém, uma igreja, uma comunidade que os possa apoiar, encorajar e levantar. Cristianismo a solo não funciona. Então, 3 pontos essenciais, 3 equipamentos fundamentais: palavra, Espírito Santo e igreja. Amém? Este é o equipamento para subirmos e atingirmos o cume. O segundo é atitude e vontade. Vamos ver então que atitude e vontade é necessária. E por isso vou remeter a um povo muito famoso, o povo de Deus, e a sua caminhada do Egito
para a terra prometida, ou até quase à porta, não é? Para termos a atitude e a vontade correta, necessitamos do equipamento acima falado e também de coisas corretas colocadas nos sítios corretos. Vamos ver o exemplo do povo de Israel, ok? Vamos ver o que é preciso, através do exemplo dele, nós estarmos dispostos para que a nossa atitude esteja de forma correta, nossa atitude e vontade de forma correta para seguirmos o caminho de Deus. Porque não é fácil, o que eu quero dizer com fácil, não é só dizer, sim Deus, eis-me aqui, ok, atenção quando dizem isto que ele vai usar, não é só dizer que são filhos de Deus porque eu confessei com a minha bela boca e até me molhei numa água que até fui todo, não é isso que faz de nós cristãos. O que faz de nós cristãos é a circuncisação do coração, a transformação do nosso coração e a nossa mudança. E é isso que 2021 estamos a tentar fazer. Os filhos de Israel, ou seja, Jacó, após descobrirem que José era governador do Egito e com a ordem de Faraó da época, vieram viver para o Egito para viver junto de José. Ok? Estou a abreviar, a fazer um pouco o enquadramento. Foram cerca mais ou menos de 70 pessoas que começaram a crescer e tornaram-se uma grande nação. Contudo, passaram vários anos e o povo de Israel vivia em perfeita harmonia com o povo de Egito. Morreu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Eu agora não tenho aqui o Nuno à minha frente, mas já sei que o vai dizer, vai fazê-lo rir de certeza absoluta, mas como o povo de Israel era tipo coelhos, aquilo bastante fecundo, ok? Tornou-se uma multidão enorme, ok? E o governador do Egito atual, o faraó, começou a ficar com medo. E o que é que aconteceu? Levantou-se no Egito um rei que não conhecia a José, nem a sua linhagem. Deste modo, e com medo que o povo de Israel, que era em maior número e mais forte que os egípcios, acabaram por colocar o povo de Israel como escravos da nação do Egito, amargurando a sua vida. Então Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, porque tinha ouvido o seu clamor e conhecia o seu sofrimento. Deus escutou, Deus sabia, Deus tinha um plano. Então o plano foi concretizado. Para isso Moisés teve de fazer uma escolha. Tinha duas opções. Quando ouviu Deus a falar com ele. E de uma forma incrível, não é? Ali através do fogo, no arbusto. Cena de filme mesmo incrível. Nosso Deus é incrível. Faz tudo, mas faz com aparatos. Não é qualquer coisa. Não? O nosso Deus não é fraquinho. Não faz coisas tipo filme de primeira geração. Não é coisa incrível, não é? Um arbusto que arde e não se termina, é? Categoria. Muito bem, e a opção era ou fugir e não obedecer a Deus, ok? Que estava a ordenar, ou obedecer a Deus, que estava a ordenança que lhe estava a dar, e assim o povo seria liberto do seu sofrimento. Glória a Deus que Moisés aceitou, não é? Porque Moisés não era conhecido, ou aliás, ele auto-assumiu-se como não tinha grande capacidade, não era um grande falante, vamos assim dizer. Claramente eu diria que Moisés é tipo eu, ou seja, que só mesmo pela graça de Deus é que vocês maturam em termos de pregar, porque realmente a transformação é incrível. Mas isto para dizer o quê? Deus arranjou-lhe um ajudante e ele ganhou coragem e foi. Muito bem, vamos então, grande enquadramento da história. Vocês sabem que eu sofro de tirar coisas para o ar da palavra de Deus sem ter o enquadramento. Estamos todos enquadrados, estamos todos a ver. Então começaram a jornada. O que é que aconteceu? Deus arranjou-lhe um ajudante, as várias pragas, milagres fizeram com que Deus conseguisse que o povo fosse expulso do Egito e então começaram a sua jornada. Na sua jornada estavam no caminho de Deus, correto? Quando eles saíram e começaram a andar no deserto, era o caminho de Deus, era a vontade de Deus, correto? Ninguém duvida disso. Mas mesmo assim, eles tinham que fazer várias escolhas e mesmo assim falhavam constantemente nessas escolhas. Então porquê? Porque as suas atitudes, as suas vontades não estavam corretas. Então, 4 exemplos que eu vou falar do que é que temos de estar dispostos para escolher e permanecer assim no caminho de Deus. Já tem papel e caneta? Ou telemóvel para apontar? Muito bem. Primeiro, temos que estar dispostos a sermos testados para sermos ensinados. É lá, estar dispostos a ser testados para sermos ensinados. Esta é dura. Êxodo 15, versículo 22 a 26. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas.
Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas que se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, como viram no versículo 25, ali os provou. Após 3 dias no deserto sem água, o povo começou a murmurar contra Moisés. Contudo, não estavam a conseguir ver que aquele que os tinha libertado do Egito os estava apenas a provar. Ele os provou para que vissem que ele era fiel. E apenas com uma árvore lançada, a água se tornou bebível. Temos de estar dispostos, irmãos, ao teste de Deus. Não há como, para sermos ensinados. Os testes, as provações, as tribulações que Deus permite que por vezes aconteçam na nossa vida, ok? E quando eu falo de testes, Deus nunca vai colocar tentação no nosso caminho para nós cairmos, não é isso, ok? Mas sim, certas provações que são permitidas para que nós possamos mostrar que realmente somos fiéis, que é o ponto seguinte, mas acima de tudo, assim também vamos crescer e vamos realmente ser mais perto dele. Então, o povo de Deus acabou de experimentar esse milagre da transformação da água, ok? Experimentaram a grandeza de Deus e continuaram a sua jornada. E continuaram a sua jornada e levam-nos ao ponto 2, que é temos que estar dispostos a ser testados na nossa fidelidade. Êxodo 16, versículo 1 a 4, diz assim: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, porque estávamos sentados junto às panelas de carne quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matares de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ou seja, eu sei que nós estamos a ler a história e quando estamos a ler a história do povo de Moisés, fazemos assim, né? Ah, não, outra vez, como é possível? Este povo burro e teimoso, não é? Mas cada palavra que a gente puder dizer contra eles, lembra-se que estão a dizer a nós mesmos, ou a ti mesmo, ok? Pensa assim: oh não, outra vez. Quantas vezes nós podemos dizer isso a nós mesmos, não é? Não é verdadeiramente algo, parece que é ridículo esta teimosia do povo de Israel. Como é que eles, depois de estarem fora da escravidão, desejam voltar à escravidão por causa de uma panela de comida? Quantos nós, por vezes, preferimos realmente voltar para a escravidão por causa de algo material ou por causa de algo que não é verdadeiramente eterno? Como é que podemos realmente desejar isso? Então, qual era o objetivo de Deus com faltar a comida? Podemos ver no versículo 4 que Deus dava o pão diário, e como é que diz no versículo? Para provar se o povo andaria na sua lei ou não. Era para provar a sua fidelidade, o quanto eles eram fiéis, o quanto eles iam permanecer. Igreja, Deus dá-nos e deu-lhes a eles o melhor que podemos ter diariamente. Enquanto o povo caminhava, o povo recolhia do céu maná enviado por Deus. Enquanto nós caminhamos diariamente nos seus caminhos, Ele vai também enviar o seu maná. Toda a provisão necessária. E não é só física, espiritual. Ok? Temos que estar dispostos a sermos testados para ver se andamos no caminho de Deus, para sermos fiéis. Amém? Mas o que é que voltou a acontecer? Voltaram a murmurar contra Deus? Será que fizeram? Sim, fizeram, infelizmente. Mas, terceiro ponto.
Temos que estar dispostos a largar a nossa zona de conforto. Isto nos dias de hoje é que chateia bastante. Sair da zona confortável, não é? Ser do sofá, da cadeira e muitas outras coisas que vos possam pensar em fazer confortável. Êxodo 17, 1-7. Diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Para que tentais ao Senhor? Tendo depois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E diz assim então, no versículo 4: E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horeb, e tu ferirás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? E ainda se atreveram a fazer este comentário no versículo final: Está o Senhor no meio de nós ou não? Como é possível? Deus estava a caminhar com eles e nada lhes faltara. E ainda se questionavam se o Senhor estava ou não no nosso, ou no caso, no seu meio. Infelizmente, nós fazemos o mesmo. Já vi, não façam isso, ok? Não! Infelizmente, nós muitas das vezes, no meio da tribulação, é isso que fazemos. Deus tem tido a sua mão sobre as nossas vidas, certo? Concordam comigo? Quem aqui não acha que tem a mão de Deus sobre as suas vidas? Não consigo ver todos, por isso podem levantar. Não os consigo ver a todos, mas fica só a reflexão. Quem é que acha? Quem não achar que fale comigo, ok? Para a gente orar. Mas realmente, Ele tem-nos abençoado, tem-nos protegido, temos caminhado no seu caminho, e assim que vem a adversidade, a tentação, muitas das vezes, achamos muito difícil, deixamos logo levar e queremos voltar para o antigamente. Não é triste? Infelizmente é muito triste. Quando Deus tem algo maior para nós, por que é que nós decidimos querer voltar, e esta vai ser dura, para que queremos voltar a estar com os porcos quando podemos estar com o rei e manjar com o nosso rei? Temos de abundar neste conforto, irmãos. Devemos sair da nossa zona de conforto. Amém? Nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto não significa que vamos ser todos missionários, vamos ter que todos que abandonar a casa, vamos ter que ser todos pastores. Não, todos temos um papel, todos temos uma função. Mas em todo o propósito de Deus, nem sempre as coisas serão fáceis. Ok? Leva-nos ao ponto 4 e final, relacionado com a vontade e atitude correta. Temos de estar dispostos a aguardar pela resposta de Deus. E este deve ser dos mais difíceis, não é? Porque nos dias de hoje costumo brincar e quando às vezes estou com amigos e há alguma coisa que não sei, a brincadeira digo logo: hoje em dia ninguém fica com dúvidas, o Google responde. Não é? E nós queremos a resposta imediata, temos logo ali, procuramos logo ali a resposta, o Google fala tudo e diz tudo, não é? Êxodo 32, 1-10, ok? Vendo o povo de Moisés tardar em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quando este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão das orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e das vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Sabem que eu vou parar aqui porque há uma coisa que me está a vir ao coração. Infelizmente, também acontece muito. Nós vemos a mão de Deus a operar. Na maior parte das vezes, o que acontece
há duas coisas que acontecem. Quando acontece bênção na nossa vida, não damos graças ao nosso Deus. Quando acontece alguma coisa que parece maldição, mal, logo acusamos o nosso Deus. E infelizmente, é que o povo está a fazer. Moisés tardou um pouco a voltar no seu tempo e logo arranjaram alguma coisa para dizer, foi este bezerro, esta coisa de ouro que nos tirou do deserto. E infelizmente nós fazemos isso muito, e isso mexe muito com o meu coração, porque realmente temos uma tendência tão grande a culpar o nosso Deus do que é mau e a esquecer-nos de agradecer o que é bom. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles. Apegou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram ao holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante eles se inclinaram e ofereceram sacrifício e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tendo visto este povo, e eis que é povo de dura serviço, agora pois deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Mas Moisés, por acaso, foi um grande homem, por isso é que Deus verdadeiramente o escolheu. E ele não disse, vai Deus, destrói-os, podes ir à vontade que também estou fartinho deles. É verdade. Moisés disse, não faças Deus, não faças isso. E é incrível se vocês virem esta passagem, Deus fala para Moisés que o povo é dele. Neste preciso momento, Deus está disposto a abandonar o povo e dizer, este povo dura serviço não é meu, não quer nada comigo. Quando nós realmente começamos a virar as costas ao nosso Deus, estamos a querer negar a paternidade e a adoção que Ele tem a nós por causa de Cristo Jesus. Quando nós começamos a virar as costas e a recusá-lo, quem é o pai que gosta de ser recusado? Mas mesmo assim, Deus, ok? É um pai amoroso e está sempre disposto a nos abraçar. Amém? Moisés tinha-se retirado para ir ao Monte Sinai para falar com Deus. Como este demorou um pouco mais, ok? O povo ficou impaciente, fez um bezerro de ouro. Isto nos dias que correm hoje é o dia a dia, não é? Há deuses para todo lado. É o Deus do futebol, é o Deus do dinheiro, é o Deus de não sei o quê. Tudo são deuses na nossa vida. Só nos chamamos deuses. Chamamos de carreira, chamamos de desporto, chamamos chamamos bem-estar, chamamos uma data de coisas, mas não nos chamamos deuses. Até filhos, muitas das vezes para nós são verdadeiros deuses, ok? E volto-se a dizer, eu não estou aqui a incentivar ninguém e eu sou o primeiro a defender que a família é o nosso primeiro chamado. A família é o nosso primeiro, são aqueles que nós verdadeiramente primeiro devemos liderar, ok? Mas não podem ser deuses na nossa vida. Amém? Ficamos impacientes por vezes porque achamos que Deus não está a falar connosco, mas infelizmente muitas vezes nós é que não estamos a escutar o nosso Deus. Estamos aflitos e tentamos criar outras soluções, outros deuses perante outros deuses. E Deus a assistir a tudo, Deus a escutar a tudo. E Ele fala sempre na hora certa e no local certo. Sejamos pacientes, pois Ele tudo sabe. Ele não se esquece nem desiste das promessas que tem para nós. Por isso, não vamos ser nós a fazê-lo. Ouviram bem? E Ele não esquece nem desiste das promessas que tem para nós. Por isso, não vamos ser nós a fazê-lo. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Digam amém, glória a Deus, se quiserem. Podem dizer à vontade que ninguém vos vai ouvir, a não ser em casa, ok? Mas Deus ouve-vos do coração. Ele não se esquece nem desiste das promessas que tem para nós. Por isso, não vamos ser nós a fazê-lo. Amém? Muito bem. Houve, pai, cerca de umas 10 vezes que o povo tentou a Deus. Testou a Deus. Ok? E o que é que aconteceu? Ficaram à porta da terra prometida. E porquê? Porque a sua atitude, a sua vontade não estava correta. Não estavam dispostos a ser testados para serem ensinados. Não estavam dispostos a ser testados em sua fidelidade a Deus. Não estavam dispostos a largar a sua zona de conforto e não estavam dispostos a aguardar pela resposta de Deus. Tudo isto, o que é que aconteceu? Ficaram à porta da terra prometida. Porquê? Podem ler em Números capítulo 13. Foi um grupo de 11 vigias ou 11 pessoas ver o que é que se passava na terra e só apenas 2 é que confiaram que se Deus prometeu, os gigantes
tudo que tinha lá de aparência de muito mal iam cair nas mãos deles, do nosso Deus. E por isso não entraram. Então, temos aqui um caso espetacular para mostrar que podemos estar no caminho de Deus, supostamente, mas se não fizermos as escolhas corretas, nós estamos a viver o que Ele tem para nós. E depois, será que ficaremos à porta? Só Deus saberá. Mas aqui a questão é percebermos que nós temos que ter o equipamento correto, Igreja, Espírito Santo e Palavra, ok? E estarmos dispostos a ser testados na nossa fidelidade, na nossa vontade, ou seja, alargar a nossa zona de conforto e a ser ensinado por Ele. Acima de tudo, também saber que se Ele promete, Ele vai cumprir no seu tempo e não no nosso tempo. Amém? Estou mesmo quase a terminar e isto para lançar à Igreja um desafio. 2021, este ano, é um ano que queremos que seja uma igreja transformada. A Igreja à Ponte, as pessoas que constituem a Igreja à Ponte, ok, que transformem a sua mente e o seu coração com um foco. Queremos ter isto bem em mente, uma visão bem clara de onde Deus nos quer como igreja, de onde Deus nos quer como indivíduo e por onde quer que andemos. Não queremos ser uma igreja perdida, queremos viver a sua vontade e temos de lhe dar o lugar de destaque para que possamos viver de acordo com o propósito e vontade dele para nós. Quem é que gosta de andar a esmurrar o ar? A expressão esmurrar o ar é a mesma coisa que dizer que andar que nem um maluquinho. Ok? Quem quer viver e comer algo que se destruirá? Eu não quero. E também, honestamente, eu não quero isto para a igreja que Deus entregou na nossa liderança, para este povo. Eu não aceito isso nas nossas vidas. Eu recuso em nome de Jesus. Queremos viver para o nosso Rei, Jesus Cristo, para o nosso Deus incrível, uma relação intensa e poderosa, essa relação que vivemos de acordo com a nossa cidadania do reino dos céus. Queremos viver tudo que Ele tem para nós, o seu reino, através de nós. Amém? E tu? O que queres? Palavra de Deus, Espírito Santo e Igreja. Estarmos dispostos a ser testados e ensinados, testados na nossa fidelidade, de largar a nossa zona de conforto e esperar pela sua resposta. Em Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 7, diz assim: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados, e confirmados na fé, pois como foste ensinados, nela abundando em ação de graças. Estes versículos são incríveis. Recebemos Jesus Cristo, então vamos andar nele. Mas não é de qualquer das formas, é arraigado e edificado nele. Ou seja, literalmente direcionado por ele. Se conhecemos a Cristo, vamos nos manter nele, ter a atitude e a vontade correta. Vamos equipar da verdade para que possamos usufruir da vontade plena de Deus. E como falamos, no caso, como falei de início, queremos ser uma igreja com foco e propósito neste ano de 2021 e para a frente. Havemos de definir, nós acreditamos que temos uma visão muito clara, no entanto, vamos tentar tornar isto mais prático de alguma forma. Mas não o queremos fazer nós, vindo diretamente só dos pastores, os grandes homens que têm a revelação do Senhor, se encabe-nos a direção, a doutrina e a disciplina, sem dúvida. Ok? Mas queremos uma igreja como um todo que se levanta. Que levanta a espada da oração. Que levanta a espada, o escudo, todo o equipamento para guerrear e perceber qual é a vontade de Deus e para onde vamos avançar. Para onde vamos ser embaixadores. O que vamos fazer. Como vamos fazer. Gostávamos muito que colocassem no vosso coração este lema para 2020 e 2021. Coloquem e escrevam. Somos igreja. Somos família. Segunda parte. Igreja à Ponte. Uma igreja com foco e propósito. Este ano vamos prosseguir este alvo e este foco e este propósito. Mas será revelado por Deus. Por isso, nós de caminho vamos fazer a ceia. Mas eu ia partilhar isto no final, mas
como estou a terminar a pregação, acho que se encaixa mais lançar já o desafio. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos lançar um tempo de jejum com a igreja. Próximo domingo eu espero não ter que fazer uma pregação, ok? Tenho muitas coisas no meu coração, tenho muitas coisas que Deus já me tem revelado, mas não gostaríamos de estar a fazer uma pregação, mas sim de estar aqui a partilhar os sonhos, as visões, as palavras proféticas, as palavras que Deus revelou a cada um de vocês. Por isso nós gostaríamos de lançar um jejum e antes de mais deixem-me dizer, próxima reunião de quarta-feira nós vamos estar aqui a fazer por Zoom e não sei se vai dar algum tempo ainda de oração ou não, mas nós vamos falar sobre jejum. Queremos quebrar aqui alguns mitos, ok? Desculpem lá, e volto a dizer, esta questão, já vamos falar, jejum não é, eu não vou andar um mês sem comer chocolate, chama-se dieta, ok? Porque estás gordo, ok? Não é eu estar aqui a fazer o jejum da televisão, não. Jejum é algo mais. Sim, jejum é não comer, mas fundamentalmente do não comer é passar tempo com Deus, ok? Passar tempo com Deus de qualidade, intenso. E sim, há verdadeiramente quem tem problemas de saúde não pode deixar de comer, ok? Não vou por aí, mas eu também já me estou a alongar. Quarta-feira a gente vai falar. Falamos sobre jejum lá, ok? Mas aqui estamos a falar da intenção do coração, de uma igreja que se levanta, de uma igreja que vai junta. Igreja é um ano de igreja com foco e com propósito, sentimento de família unido, e queremos que todos sejam participantes, queremos ver palavras proféticas, queremos ver visões, queremos ver palavras da Bíblia que Deus vai falar convosco. Por isso, quarta-feira vamos falar sobre jejum e oração. Sexta-feira, às 9 horas, via Zoom, vamos lançar o jejum e oração. Vamos estar a jejuar, vamos estar a orar, ok? E depois, sábado, às 8 da manhã, eu depois partilho os horários, ok, com a igreja, mas às 8 da manhã, das 8 às 9, encontramos em Zoom para orar e partilhar, ok? Da 1 às 2, vamos juntar em Zoom novamente para orar e partilhar. Depois, às 20 às 21, vamos juntar em Zoom novamente para orar e partilhar. E depois, no domingo, terminaremos o jejum, entregaremos o jejum ao Senhor, ok? Ainda não sei como é que vai ser, se vamos ter a hipótese de ser presencial, se vai ser via Zoom, estamos à espera que o Governo se decida o que é que vai fazer no próximo fim de semana, mas também não interessa, o que interessa é que nada nos vai impedir e nós vamos avançar. Amém? Por isso, igreja, gostaríamos de lançar e queremos ouvir-vos, queremos mesmo que partilhem connosco, por favor. E se virem, eu não consigo ver quem está e não está, se virem mais malta da igreja que não está cá, partilhem com eles e vamos ouvir, vamos nos puxar uns pelos outros e vamos avançar, igreja. Volto a dizer, a igreja é fundamental, mas é a igreja unida a avançar em bloco, a espalhar o reino de Deus. Amém?